Isaías 43, 22. A palavra do Senhor diz assim: contudo, tu não me invocaste a mim, ó Jacó, mas te cansaste de mim, ó Israel. Pesado, né? Contudo, tu não me invocaste a mim, ó Jacó, mas te cansaste de mim, ó Israel. Há prazer na presença do Senhor, amém? Há prazer na presença de Deus. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que as pessoas cansam de coisas boas? Salvo exceções, é muito fácil acostumar com coisa boa, não é mesmo? Gente, quem gosta de viajar, e quando chega uma altura da vida que consegue ter oportunidades de sair viajar, tem coisa melhor? Quando volta, fala assim, poxa vida, podia ter durado mais essa viagem. Acostuma fácil com coisas boas. Quando você recebe um convite para ir num lugar assim, bem bacana, com bastante comida, você fala assim, gente, podia ter um convite desse toda semana. Nós acostumamos com coisas boas. E é tão fácil acostumar com coisas boas, que tem aqueles que falam assim, gente, nem lembro quando eu comia no Spiche. Nem lembro aquele tempo. E tem alguns, a gente brinca, alguns falam assim, se eu fui pobre, não me lembro. Porque acostuma tanto com coisa boa, vestir-se bem, frequentar bons lugares. E eu te digo que não é só isso. As boas amizades também não são coisas boas. Quando você tira aquele tempo de conversa, é tão bom. Aí quando muda de cidade, não sente falta. Fala assim, poxa, estava tão bom aquele círculo de amizade, agora até desenvolver novos relacionamentos, um novo círculo de amizade, nessa nova cidade, nessa capital gelada, que parece que o povo é gelado, tem alguém que diz, mas não é verdade isso, tá? Só uma ressalva. Mas é difícil acostumar, né, romper com, porque coisas boas é fácil de acostumar. Aquele franguinho com polenta, é uma comida simples, não é? Mas, gente, é coisa boa. E a gente gosta de coisa boa, a gente acostuma com coisa boa. Os relacionamentos são coisas boas, e é tão você não ouve ninguém falando assim, é o seguinte, eu vou romper este relacionamento porque eu amo demais essa pessoa e essa pessoa me ama demais. Eu não quero saber mais dessa pessoa, porque eu amo muito essa pessoa e ela também me ama demais. Você já viu alguém romper relacionamento porque os dois se amam? Acredito que não. Agora, quando um deixa de amar, aí o relacionamento talvez comece a entrar em declínio. Mas quando relacionamento se dá bem, você já viu alguém chegar assim, seu juiz, eu quero trocar de mãe, porque essa mãe me ama demais, eu amo demais ela. E eu queria trocar de mãe, queria trocar de família. Você já viu alguém fazer isso? Não. Porque não tem como fazer isso. Porque existe um elo, existe uma ligação que é o amor. Agora você já imaginou alguém chegar para Deus e falar assim, Deus, vamos dar um tempo no nosso relacionamento, porque não está mais dando liga. Só eu te amo, ou ao contrário. Romper o relacionamento com Deus é sinal de que alguém no relacionamento deixou de amar. Você concorda? E quando nós olhamos para esse texto, eu fico pensando assim, é possível se cansar de Deus? Gente, parece isso incabível na nossa cabeça, parece ser algo impossível. Pergunte para você mesmo, pense você mesmo, é possível se cansar de Deus? Pois é. Mas Isaías 43, 22, Deus falando através do profeta, dizendo, olha, vocês pararam de me invocar, vocês pararam de me adorar, vocês se cansaram de mim. Pode isso? É capaz de alguém se cansar de Deus, mas o texto está dizendo que o povo de Deus havia se cansado de Deus.
É como se dissesse para Deus assim: Deus, até aqui foi bacana, foi tudo bem, tudo que o Senhor fez para o nosso povo, na nossa história, mas agora não dá mais. Deixa eu tocar minha vida sem o Senhor mesmo. Você consegue imaginar isso? Não. Você não consegue imaginar porque você tem um relacionamento com Ele, íntimo com Ele. Mas eles se cansaram de Deus a ponto de Deus dizer: vocês estão cantando com os lábios, mas o coração está distante de mim. Você consegue imaginar alguém cantando assim: então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, cantando e por dentro falando assim: que horas que isso vai acabar? Que horas que esse negócio vai terminar? Que horas que eu vou embora para casa? Eu me lembro quando era pequeno, não cresci muito, mas eu me lembro. Quando era mais novo, meu pai me levava nas reuniões de oração. Me colocava no pescoço, levava nas reuniões de oração, às terças-feiras, e só tinha eu de criança, desse tamanho todo, no meio daquele povo. E os irmãos começavam a orar em círculo, só homens. E de repente eles se empolgavam na oração e começavam a apertar a mão e puxar para cima. E começava a doer o meu ombro, e eu começava a orar o seguinte: disse, Deus, que horas que vai acabar essa oração? Ajuda que termina logo, que eu não aguento mais de dor no meu braço. Era por conta de um cansaço físico. Agora, você imagina alguém chegar diante de Deus, estar adorando a Deus, cantando, soberano Deus, mas por dentro está falando assim: eu quero ir embora desse lugar. Eu não aguento mais esse negócio todo de rituais, de adoração, é sacerdote, é pregação, é louvor, chega, eu quero ir embora. O povo estava exatamente nessa realidade. Se você ler o livro de Isaías, você vai ver que grande parte de Isaías é Deus usando o profeta para denunciar pecados do povo. E sabe que a adoração a Deus, ao único e verdadeiro Deus, já não fazia mais sentido para aquele povo. Você sabe, num lugar que você vai, e você de repente se pergunta: o que eu estou fazendo aqui? Por que eu fui aceitar esse convite? Por que eu fui aceitar vir a este lugar? E você fala assim: meu Deus, onde eu fui entrar? Já aconteceu com você? Comigo já. E muitas vezes. Mas não era assim simplesmente um convite para ir ali em algum lugar, ou ir em alguma visita numa casa, numa família. O que estava acontecendo aqui é que o povo tinha deixado de adorar o único e verdadeiro Deus. Para eles não fazia mais sentido aquilo. Você vem na igreja todos os domingos. Em outros momentos também você vem aqui na igreja, participa de uma célula, tem comunhão com os irmãos. E de repente você fala assim: gente, isso aqui não tem mais sentido nenhum para mim. Você consegue imaginar isso? Não, com certeza não. Mas esse povo estava passando por isso. O povo já não tinha mais prazer na presença de Deus. O povo estava na presença de Deus Todo-Poderoso, mas não sentia mais prazer. Você imagina você estar num relacionamento que você não tem mais satisfação, não tem mais alegria de estar ali. E o povo estava passando por isso. E não era por causa de Deus, era por causa do povo. Tudo que Deus havia feito na história do povo não fazia mais sentido para eles. A história que os pais contavam dizendo: olha, Deus abriu o mar vermelho, tirou o povo de dentro do Egito, fez milagres extraordinários e atravessou a seco, no meio do mar, água de todos os lados. Eles atravessaram, entraram no deserto e Deus fez algo extraordinário, mandava alimento dos céus, que era o maná. Deus mandou codornizes para ele. Imagina, codorna para comer carne no meio do deserto. Batia a vara na rocha e brotava água. Imagine os pais contando todos os feitos de Deus para eles. E Moisés morre, Deus levanta Josué e atravessa o Jordão e conquista Jericó, e conquista outras cidades e vai conquistando. De repente eles falam assim: tá, e eu com isso?
Você imagina você contar a tua história, o que Deus fez na sua vida, quem era você, para os seus filhos, os teus filhos falam assim, para mim não faz diferença nenhuma. Você consegue se colocar aqui com muito respeito no lugar de Deus, pensando assim, como Deus estava recebendo esta presença do povo, essa adoração que não era genuína, não era verdadeira? O povo já não tinha mais satisfação de estar ali, diante de Deus. Gente, nós que somos seres humanos, quando você percebe que alguém está desconfortável ali na sua casa ou em algum encontro, você dá um jeito de fazer com que a pessoa vá embora, libere a pessoa. É assim ou não é? Você percebe que a pessoa está desconfortável, se você vai na casa da pessoa, você também dá um jeito de ir embora. Fala assim, eu acho que a pessoa não está num bom dia para me receber. Não vou ficar muito tempo, preciso ir embora. Agora pensa como Deus estava. Os sacerdotes preparavam o altar, Deus estava presente ali, mas o povo não estava presente. Eu vi uma frase uma vez, ouvi de uma frase que um pastor colocou na parede de uma igreja dizendo assim, esteja aqui. Esteja aqui. Sabe por quê? Porque muitas vezes acontece da pessoa estar ali só de corpo presente, mas o pensamento, o coração já está muito distante. Se Deus fosse escrever uma placa lá no templo dessa época, Ele colocaria, estejam aqui. O coração está muito distante. E a consequência de todo esse desprazer, essa insatisfação, resultou de que eles começaram a buscar prazer em outros deuses e coisas imorais. Eles começaram a buscar satisfação em outras coisas. Sabe por quê? O ser humano é um ser que adora. O ser humano é um ser litúrgico. Se não adorar o único e verdadeiro Deus, vai adorar alguma coisa. Ou vai adorar outros deuses, feitos por mãos humanas, ou vai adorar a si próprio, a sua própria imagem, vai adorar qualquer outra coisa, vai adorar a família, vai adorar a viagem, vai adorar a comida acima de Deus. E tudo deve estar no seu devido lugar. O Agostinho de Hipona, ele diz que o pecado é o amor fora de ordem. E aí que está que quando a gente começa a adorar outras coisas, porque é impossível não adorarmos, até quem nega a existência de Deus está adorando os seus conceitos, está adorando uma teoria, está adorando alguma coisa. Porque nós fomos criados para adorar. E o povo se afastou de Deus e começou a adorar outras criaturas. Começou a adorar a si próprio, começou a adorar aquilo que preenchia o vazio que estava dentro do coração deles. Mas será que isso pode acontecer? Deles chegarem a esse ponto, como foi capaz deles chegarem a esse ponto de não adorar mais a Deus? De não adorar o único e verdadeiro Deus. Como eles puderam chegar a esse ponto? A gente pensa assim, tudo que Deus fez, gente, nós não experimentamos o que o povo de Israel experimentou lá no Egito. Não temos um pingo de noção do que Deus fez na vida daquele povo, através daquele povo. E eles negaram a adoração ao Senhor. E eu te pergunto, será que isso também pode acontecer comigo e com você? Será que pode acontecer com a gente também? De perder a satisfação, o prazer na presença de Deus? Deixa eu te falar, a adoração a Deus, ela deve ser algo diário, não é mesmo? A nossa vida de devoção não se resume a um dia na semana. Mas, se a adoração a Deus, ela se torna apenas mais um elemento na agenda, uma vez por semana, começa a virar somente aquela rotina fria e sem sentido, é um risco muito grande. Se a adoração a Deus já não arde mais
no coração aquele desejo ardente de estar na presença de Deus. Fala assim: Deus, que gostoso estar na tua presença. Deus, eu quero um avivamento na minha vida. Deus, eu quero mais o Senhor na minha vida. Mas se isso não acontece, se não tem mais o desejo ardente de adorar a Deus, de encontrar com os irmãos, se isso já não começa a fazer mais sentido, pode acontecer com a gente de se cansar de Deus, perder prazer em Deus. Podemos criar dificuldades para estar com Deus. E aliás, muitas vezes nós criamos dificuldades para estar com Deus. Orar parece ser um sacrifício, uma penitência, parece que é um peso para a gente. Fala assim: eu tenho que orar. Não é eu tenho que orar. Ler a Bíblia, então, nem se fala. Para vir para a igreja, pode ser que tenha que, às vezes, dar uma batidinha nela, tirar a poeira. Porque criamos dificuldades. Ir a uma célula, estar em comunhão, aprender um pouco mais a palavra do Senhor. E nós vamos criando dificuldades na nossa rotina, no nosso dia a dia, e vamos nos afastando a ponto de falar assim: estou tão cansado hoje. Quem já não disse isso? Eu vou na igreja porque já faz 3 domingos que eu não vou. Mas se fosse ver, eu estou tão cansado, vou assistir online. E o que acontece? A adoração, ela deixa de ser prioridade. A adoração já não começa a ser o primeiro item da nossa lista. Não, domingo eu tenho um compromisso inadiável, intransferível. Todos os dias eu tenho um compromisso de falar com Deus, e esse compromisso é inegociável. Pode tocar campainha, pode tocar celular, pode bater na porta, mas é inegociável. Não pode ser negociado. Porque senão, o que acontece? O resultado é uma rotina fria e sem sentido. Até o ponto de parar de estar na presença de Deus em adoração, ou simplesmente fazer por costume, ou quando der tempo, quando der na agenda. Olha, hoje vai encaixar na agenda, então eu vou buscar a Deus. Está sobrando um tempinho. Mas, será que é isso que Deus deseja para mim e para você? Será que é isso que Deus quer para nós? O que você acha? Deus, Ele não está preocupado com o volume de coisas que fazemos o dia todo. Deus, Ele não está preocupado com o volume de rotina, de atividades que nós nos envolvemos durante o dia. Mas o quanto estamos com Ele inteiros. Você concorda com isso? Não adianta a gente chegar diante de Deus e falar assim: Deus, o dia hoje foi tão corrido, tanta coisa que eu não tive tempo de falar com o Senhor, mas eu tenho 2 minutinhos agora. Pode ser? Deus, Ele não está preocupado com o tanto de coisas que nós nos submetemos, que nós nos afogamos, nos afundamos. Mas Ele está preocupado sim, interessado o quanto nós estamos na presença dEle integralmente. E isso que é maravilhoso. Deus, Ele não vai aplaudir, me aplaudir e aplaudir a você pela nossa correria, dizendo: filho, hoje você correu bastante, hein? Você deve estar muito cansado. Mas Ele vai estar contente se eu e você estivermos com Ele durante o dia. Tirarmos tempo com Ele. Estarmos na presença dEle e falar assim: Deus, como é bom estar presente aqui. Como é bom poder falar com o Senhor. Como é bom te sentir, te ouvir, desenvolver esse relacionamento, te conhecer mais e ser transformado pela Tua presença. E o que nós devemos fazer? Para que não entremos nesta rotina fria e sem sentido, a ponto de nos cansarmos de Deus. Porque eu digo, se é possível se cansar de Deus, a palavra está dizendo que havia um povo, chamado povo de Deus, o povo de Israel, que um dia se cansou de Deus. Havia um povo que experimentou o agir sobrenatural de Deus, mas um dia se cansou de estar na presença de Deus.
E se nós não nos cuidarmos, a nossa rotina vai nos sufocando tanto, que nós estamos cansados fisicamente e achamos que estamos cansados de Deus. Nós confundimos as coisas, estamos cansados emocionalmente e achamos que nós estamos cansados de Deus. E Deus está nos chamando para um lugar, que é a presença dEle, onde nós podemos experimentar algo sobrenatural na nossa vida natural. E primeira lição que eu quero trazer para nós, como uma recomendação, como uma orientação, como um antídoto para esse esfriamento, contra esse esfriamento. Primeiro, faça do seu momento com Deus algo único. Faça do seu momento com Deus algo único. Se você tiver apenas 20 minutos do seu dia para dedicar a Deus, faça desses 20 minutos o melhor momento do seu dia. Assim, Deus, eu tenho 20 minutos antes de sair para o trabalho. Eu tenho 20 minutos no horário do almoço. Faça desses 20 minutos o melhor momento do seu dia. E como você pode fazer isso? Primeiro, que você procure estar num lugar onde você esteja livre de ruídos. Se é dentro do carro, na hora do almoço, feche os vidros, se for possível, coloque o celular em modo avião. Coloque para despertar na hora que você precisa voltar para o seu compromisso. Mas procure desligar até mesmo o seu pensamento. Fique ali em silêncio 2 a 5 minutinhos, tentando se conectar com Deus, se livrar de pensamentos. E comece a colocar na sua mente que você foi convidado para estar assentado na mesa com o rei. Comece a pensar que você recebeu um convite para estar assentado na mesa do Rei dos Reis. Aquele dizendo assim, você é bem-vindo na minha presença. Pode falar. Pode se conectar, eu estou aqui pronto para falar com você. Então faça deste momento o melhor momento da sua vida, o melhor momento do seu dia como algo extraordinário. Mas também durante o dia lembre-se que você está na presença dEle. Você não vai sair quando encerrar os 20 minutos e falar assim, terminou os 20 minutos, vou para os meus afazeres, porque lembre que nós somos seres que adoram, somos seres litúrgicos, nós não separamos a vida secular com a vida do sagrado. Nós somos seres integrais. Onde nós estamos adorando a Deus. Não é só no momento da oração, não é só no momento no culto, mas onde nós estamos, nós somos seres que adoram a Deus. Então, durante o seu dia, lembre-se que Deus está lá. Está dentro do ônibus, lá em pé, às vezes segurando, se equilibrando. Mas lembre-se, Deus, eu sei que o Senhor está aqui comigo. Eu lembro uma fase da minha vida, eu morava em Colombo, trabalhava em São José dos Pinhais, perto do aeroporto. Indo de carro, trabalhar muitas e muitas vezes. Eu colocava a Bíblia no colo, estava em obras, a Estrada da Ribeira, aliás, ainda um bom trecho ali daquela região está em obras ainda. E eu chegava a gastar mais de 1 hora, até 1h30 de carro, para rodar 30 quilômetros. E nesses momentos eu colocava a Bíblia no meu colo, e muitas vezes ia falando com Deus ali, e Deus visitava naquele carro. Deus visitava de uma maneira maravilhosa. Teve um outro momento que eu trabalhei numa linha de produção, usava protetores auricular por conta do ruído da fábrica, e ali naquele momento em que não dava para conversar com ninguém por conta dos ruídos, eu montando peças ali, e eu falando com Deus, e Deus me deu composições, ministrações, enquanto eu montava peças. Existia um ruído enorme à minha volta, mas aqui dentro estava um silêncio, porque eu queria ouvir Deus. Eu falei assim, Deus, eu entrava na fábrica às 6h30 da manhã, eu falei assim, Deus, eu quero estar na tua presença, fala comigo. E ali eu ministrava louvor, e fazia composições, e ali naquele momento Deus visitava no meio daquele ruído todo. O que eu quero dizer com isso? O momento em que você escolhe para ser o teu momento com Deus, não importa as circunstâncias e dificuldades, você pode transformar aquele ambiente em um ambiente de presença de Deus. É no trânsito, é na fábrica, é na rua,
onde você estiver, ou se você tiver o privilégio de estar no quartinho secreto, é o momento que você escolhe para estar na presença de Deus como aquele momento extraordinário e único. Segundo, descanse na presença de Deus. A presença de Deus cansa. O pecado cansa. A rotina em que nos submetemos a ela nos cansa, nos esgota, tira as nossas forças. Os problemas familiares que surgem sem avisar, cansam e nos esvaziam, nos esgotam, tiram nossas forças. Mas a presença de Deus é o lugar onde nós encontramos descanso. Nós cantamos aqui nessa noite. A presença de Deus é o lugar onde nós encontramos renovo. A presença de Deus é o lugar onde nós nos abastecemos. Sabe quando o teu tanque só vai se esvaziando, esvaziando, fala assim, meu Deus, eu estou tão cansado, tão esgotado, tão vazio, e eu preciso me abastecer, encher o meu tanque. Este lugar se chama presença de Deus. É na presença de Deus. É o lugar onde você assenta com Ele e fala assim, Deus, estou só os pedaços. Estou só o pó da gaita. E eu preciso me abastecer, me renovar. Gente, você pode chegar cansado na presença de Deus. Você começa a falar com Ele, você lê um texto, Deus vai falando com você, você é abastecido. Porque a presença de Deus é um lugar onde nós deleitamos, descansamos. Então descanse na presença de Deus. Ah, mas está um mundo todo à minha volta, turbulento, o mundo não para. Mas você pode parar na presença de Deus e descansar. Fala assim, Deus, eu sei que na tua presença há descanso. Eu sei que na tua presença há refrigério. Na tua presença há paz. Na tua presença há forças renovadas. Na tua presença eu posso erguer a minha cabeça e continuar caminhando, dizendo, eu sei que Deus está comigo. Olha o exemplo de Jó, estava lá no meio das cinzas, raspando as suas feridas com cacos, e de repente chegam os amigos ainda, jogam um peso sobre ele, dizendo, é por conta dos pecados que você cometeu, que você está desse jeito. Mas de repente Jó se pronuncia e diz assim, eu sei que o meu Redentor vive, e por fim ele se levantará. Ele vai olhar para a minha situação, Ele vai olhar para o meu problema, Ele vai olhar a realidade em que estou vivendo, e eu tenho certeza que Ele está me enxergando. Pode ser um momento difícil, pode ser um momento de dificuldades, pode ser um momento de impossíveis. Nós queremos um Deus que dá descanso em meio a todas as turbulências da vida. Nós queremos um Deus que é o único e verdadeiro Deus, que preenche todos os espaços da nossa vida. Quando as coisas deste mundo tentam nos arrancar as nossas forças, tenta arrancar um pouquinho de paz que nós temos, Deus, Ele preenche todo o vazio, Ele é o único que pode preencher. Somente Ele, não há outro. Terceiro, sinta prazer na presença de Deus. Sinta prazer na presença de Deus. O que leva uma pessoa a se cansar em um relacionamento é deixar de sentir prazer, satisfação, alegria. Não tem aquele lugar que você gosta de frequentar, seja uma panificadora, uma padaria, que você gosta de comprar sempre naquele lugar, mas se começa a mudar a qualidade, se começa a mudar o atendimento, você fala assim, já não estou mais sentindo alegria nesse lugar. Você muda de endereço. É assim ou não é? Você vai procurar um lugar que te dá alegria. Agora, deixa eu te dizer, a presença do Senhor jamais vai deixar de trazer prazer em nós. Deus não vai piorar, atrapalhar o atendimento dele. Deus não vai deixar de ser alguém que não atenda bem os seus filhos e filhas. Deus não vai ser aquele que muda a qualidade dos seus produtos, digamos assim. Porque Deus é o Deus perfeito. É o imutável.
é o inigualável, é o Deus que jamais mudou e jamais vai mudar, e na presença dele há abundância de alegria. Quantas palavras nós ouvimos dizer que na presença de Deus há abundância de alegria, e que ele produz vida abundante em nós. Então, que lugar que você pode encontrar melhor que a presença de Deus, para preencher aquele lugarzinho que fala assim, meu Deus, parece que estou precisando de um plus, é na presença dele. O prazer que nós precisamos está na presença dele, e estar na presença de Deus não é sacrifício. Estar na presença de Deus não pode ser sacrifício, dizer, eu vou, mas eu vou me arrastando, porque eu não queria estar lá. Estar na presença de Deus não é sacrifício, é privilégio estar na presença de Deus. Estar na presença de Deus é satisfação, e tem mais, é de graça. As pessoas que vêm visitar Curitiba se impressionam o tanto de parques gratuitos que tem aqui. Fala, olha, se você for em tal lugar, você tem que pagar todo lugar que você vai entrar. Tem lugar que você paga para entrar na cidade, mas em Curitiba nós temos uma imensidão de coisa de graça. Só que parece que às vezes a gente não valoriza aquilo que é de graça. Mas custou um preço, não foi de graça. Para nós, foi pago um alto preço que nós não conseguimos dimensionar. Quando Jesus, lá na cruz, ele bradou na cruz e expirou, o véu do templo rasgou de alto a baixo, simbolizando que a presença de Deus agora não havia mais barreira. Hebreus capítulo 10 diz que o véu foi rasgado, o véu foi aberto e nos deu acesso direto ao Pai através de Jesus Cristo. Agora nós podemos entrar na presença de Deus através de Jesus Cristo. É de graça, é prazeroso, é privilégio, não é sacrifício dizer, Deus, como é bom estar na tua presença. Deus, eu quero mais. Eu não vejo a hora de estar de novo aqui. E nós podemos sentir prazer na presença de Deus. Aliás, nós devemos sentir prazer na presença de Deus, porque esse caminho está aberto. Então procure desfrutar da presença de Deus. E sabe aquele dia que você fala assim, hoje eu vou estar na presença de Deus, não vou pedir nada. Não vou orar por pedidos nenhum de oração. Não vou pedir para ninguém da minha família. Eu vou deixar os problemas de lado hoje. Porque hoje eu só quero estar na presença de Deus, usufruindo dessa presença e sentindo prazer nessa presença. Nós precisamos fazer assim alguns dias para nos abastecer. Porque muitas vezes até a oração nos esvazia. Você traz o problema de alguém em oração e aquilo se torna um peso, e algumas vezes sofremos até retaliações por nos colocarmos à frente da linha de batalha. Mas quando nós falamos assim, Deus, hoje eu não quero pedir nada, hoje eu não vou orar por ninguém, porque hoje eu quero ter um momento de satisfação, de prazer, de alegria na tua presença. Talvez você não vai conseguir mudar a sua rotina, mas você deve procurar diminuir o ritmo da sua vida. Faça algumas perguntas para você mesmo. Eu preciso fazer tudo o que eu estou fazendo? O que é mais importante no meu dia? O que eu estou fazendo realmente é algo que produz edificação, prazer na presença de Deus? Comece a avaliar, faça uma avaliação. O que está esgotando a sua vida? Talvez você não vai conseguir se livrar daquilo que tem te esgotado, que está te esvaziando, mas você vai correr para os pés de Jesus e falar assim, eu preciso me abastecer, eu preciso me encher, porque se tem algo aqui me esvaziando, eu preciso ir para algo que me preencha, algo que me encha, e este lugar é a presença de Deus. E eu queria convidar você a colocar-se em pé neste momento. Amém. Amém. Estenda suas mãos, meus amados e queridos irmãos e irmãs, que o grande amor do eterno Pai, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as consolações e a comunhão do Espírito Santo de Deus estejam presentes na vida de cada um de vocês, e todos dizem amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.